Torcida do Cruzeiro. Há muito tempo que eu não compareço perante programas de televisão, de rádio e nem dou entrevista a respeito do clube. Tem me mantido aqui nesse meu silêncio, depois que deixei a diretoria do Cruzeiro, e principalmente nesse momento pelo qual o clube está passando, de muito sofrimento a todos nós, torcedores, cruzeirenses, pela situação do clube atual. Então, nesse momento, seria melhor que eu continuasse calado, mantendo o meu silêncio. No entanto, hoje eu não pude aguentar. Depois de uma entrevista concedida ao Super Esporte pelo ex-presidente Alvimar Perrella, criticando severamente minha administração, falando mal da minha pessoa, eu não podia deixar de comparecer e esclarecer alguns fatos para os senhores, inclusive para o senhor Alvimar, que parece desconhecer toda essa situação. O senhor Alvimar, na entrevista que ele concedeu ao Super Esporte, ele disse que eu fui irresponsável na condução da administração do Cruzeiro. É injusto dizer que eu deixei dívidas trabalhistas e dívidas na FIFA que eu não teria coragem de deixar na minha vida pessoal. Ele sabe muito bem, ele conhece muito bem minha vida pessoal, tanto que confiou a advocacia do Cruzeiro à minha pessoa, de como eu sou conhecido como uma pessoa honesta, como eu sou conhecido como uma pessoa direita, correta nas minhas coisas. Tanto que todo mundo sabe disso lá no Cruzeiro, que eu não, depois que entrei para a presidência do Cruzeiro, eu não adquiri patrimônio, eu não adquiri mansões para morar, em apartamentos caríssimos. Eu continuei na mesma residência que eu comprei em 1988 com financiamento do Serviço Financeiro de Habitação. É a mesma casa que eu resido até hoje. Não teve aumento de patrimônio. Portanto, a minha vida pessoal, eu peço ao senhor Alvimar que não compare com a de ninguém. Muito menos com pessoas que já tiveram a vida vasculhada pela Polícia Federal por venda de superfaturada de marmitas para criança e de marmita para presidiário. Eu não sou assim. Agora, com relação às dívidas trabalhistas e dívidas com a FIFA, que ele me acusa de ter deixado, ele está sendo injusto. Porque quando eu era presidente, enquanto eu estive na presidência, não tinha nenhuma dívida dessas da FIFA vencida, elas estavam sendo discutidas na FIFA. E outras dívidas que ficaram na FIFA, todas elas estavam sendo discutidas, e o advogado nosso achava que a gente podia ganhar ou diminuir aqueles valores. E a gente não ia fazer a loucura de antecipar pagamentos que a gente achava que podia ganhar e até diminuir os valores. Então não é justo me acusar de ser devedor da FIFA e de ter criado esse problema todo para o Cruzeiro com essas dívidas da FIFA. Não é justo me acusar disso. No final de 2017, quando eu deixei a diretoria do Cruzeiro, mais da metade da dívida do Cruzeiro eram de longo prazo. Todos sabem disso. A dívida de curto prazo do Cruzeiro, depois que eu deixei a administração do clube, foi elevada pela nova administração por 3 vezes aqueles valores. Foi para 610 milhões, conforme consta desse gráfico que foi montado pelo Serviço Financeiro do Itaú. Então, isso não é responsabilidade da minha administração. Se alguém que me substituiu o fez de maneira irresponsável, aumentou essa dívida, não é justo o senhor Alvimar querer atribuir isso à minha gestão. Porque os valores da minha gestão estão lá e eram perfeitamente viáveis, porque eram compatíveis com a dívida dos grandes clubes do Brasil, e o Cruzeiro tinha condição de pagar. Quando eu deixei a presidência do Cruzeiro, no final de 2017, eu não quis desmantelar o plantel do Cruzeiro, que vinha de uma conquista gloriosa, que foi a Taça do Brasil, a Copa do Brasil de 2017. Deixei aquela mesma equipe montada para o meu substituto, o Wagner,
ter a condição também de ganhar título importante para o Cruzeiro, e ele gerir depois a negociação desses atletas que ficaram famosos com aquelas conquistas lá no Cruzeiro, e fazer ele as vendas e conquistar mais título para o Cruzeiro. E fui feliz no que eu fiz, porque de imediato o Cruzeiro foi campeão mineiro invicto em 2018, ganhou de novo a Copa do Brasil com o time que eu deixei montado, o senhor Wagner, e ele, depois disso, é que ele desmantelou esse plantel, vendeu esses jogadores por quantias fantásticas. Vendeu jogadores, se você somar assim, a grosso modo, eu posso me lembrar de Rascaeta, 55 milhões, Raniel, 13 milhões, o Murilo, 11 milhões, Gabriel Brazão, 11 milhões, Vitinho, 11 milhões, Romero, 7 milhões e meio, Toniano, 600 mil, e por aí vai. Somando isso, vocês vão achar que o Cruzeiro recebeu nessa época, e eu por alto, só de cabeça assim, eu faço um cálculo aqui, que isso dá próximo de 110, 120 milhões de reais. Além disso, esse time que eu deixei montado para a diretoria que me substituiu, conquistou a Copa do Brasil de 2018. A premiação pela Copa do Brasil de 2018 rendeu ao Cruzeiro 61 milhões de reais. O Cruzeiro ainda ficou bem classificado na Libertadores e com colocação também muito boa no Campeonato Brasileiro. Essas duas competições geraram também mais receita para o Cruzeiro. Receita que a gente já fez a conta, passam de 80 milhões a soma dessas colocações do Cruzeiro junto com a conquista da Copa do Brasil. Somando isso tudo, dá 200 milhões no mínimo que deixei em mãos da administração que me substituiu. Agora, quanto que era a dívida da FIFA total? 55 milhões. 55 milhões só a venda do Arrascaeta pagaria toda essa dívida. Por que a diretoria que me substituiu não pagou as dívidas? Porque elas venceram foi na gestão dessa nova diretoria, não foram na minha gestão. Quando eu assumi o Cruzeiro, em 2012, janeiro de 2012, existiam dívidas da diretoria passada que eu tive que pagar, e eu honrei os compromissos da diretoria passada. O presidente que assume tem que honrar as dívidas do presidente que sai. E isso ninguém fala. O senhor Alvemar não se lembra disso. O irmão dele mesmo, quando deixou a presidência do Cruzeiro em 2011, ele vendeu, no final do mandato, ele vendeu o Dudu. Ele vendeu o Dudu para o clube da Ucrânia, por 5 milhões de euros. Desses 5 milhões de euros, ele recebeu 2 milhões e meio de euros à vista. Os outros 2 milhões e meio de euros o clube iria pagar no meio do ano seguinte, no meio de 2012, em julho de 2012. Ele então tomou o dinheiro correspondente a esses 2 milhões e meio de euros do BMG, para o BMG ser ressarcido quando o clube pagasse esses 2 milhões e meio de euros. Só que essa dívida ficou para mim. Por quê? Porque o Dudu quase não tinha, o Cruzeiro quase não tinha percentual dele. O Cruzeiro tinha 10% percentual do Dudu. 40% era da Energia C, antiga Energia C, 40% era do BMG e 10% era do Curitiba. O irmão dele havia emprestado o Dudu para o Curitiba e deu esse percentual do atleta para o Curitiba, e eu tive que honrar esses compromissos dele, e honrei esse compromisso, paguei as dívidas. A gente paga, quem assume tem que pagar, assim como assume o bônus tem que assumir o ônus também. No caso do meu substituto, ele só assumiu o bônus, ficou com o time bem montado para ganhar um Campeonato Mineiro invicto de 2018, a Copa do Brasil de 2018, receber toda aquela premiação, vender essa quantidade de atletas que a torcida do Cruzeiro sabe que ele vendeu, e trazer atletas que não tiveram nível para honrar a camisa do Cruzeiro, defender as cores do Cruzeiro, tanto que foram rebaixados já em 2019 para a Série B. Isso aí o senhor Alvemar não se lembra de falar. Chegar a esse ponto de eu ter direito de descansar, e não estou tendo, mesmo não estando exercendo qualquer função mais hoje no clube, porque pessoas ficam me atacando, tentando denegrir minha imagem, não sei porquê, talvez porque quando eu me candidatei
a presidência do Cruzeiro, não é verdade o que o senhor Vilmar falou, que ele me lançou como candidato a presidente do Cruzeiro, porque ele não lançou, não. Eu pedi um encontro com ele e com o irmão dele, na casa do irmão dele, porque os candidatos deles seriam o Zé Maria e o Dimas para dirigir o Cruzeiro, porque a torcida do Cruzeiro não aceitava, os conselheiros do Cruzeiro não aceitavam. E eu, com o prestígio que eu tinha no Cruzeiro, no Conselho do Cruzeiro nessa época, fui lá dizer para eles que eu não concordava, que se eles fossem partir para isso, que eu ia me candidatar. Aí eles não tiveram outra saída senão me apoiar, mas mesmo assim exigindo que eu aceitasse que o seu Zé Maria, sócio do senhor Vilmar, compusesse a diretoria comigo. Então eu achei que isso não era justo para o Cruzeiro, deixar o Cruzeiro na mão de pessoas que têm negócios em comum. Não é assim que se dirige o clube. O senhor Vilmar sabe disso e não devia ter falado isso. Agora, se ficou com raiva, porque eu os enfrentei, mas não é justo ficar com esse rancor e tentar denegrir a minha imagem. A minha imagem o senhor não vai arranhar, não, viu, senhor Vilmar? Isso aqui, senhor Vilmar, é a bola do pênalti do último gol da conquista da Copa do Brasil de 2007. Isso aqui, senhor Vilmar, é a Copa do Brasil de 2007. Aqui, nessa minha sala, nesse meu escritório, está cheio de conquistas, cheio de medalhas, cheio de honrarias que eu obtive no Cruzeiro. Eu sacrifiquei minha vida pessoal, até da minha família, para defender essas coisas do Cruzeiro. Não levei nenhuma vantagem do Cruzeiro. Meu patrimônio não aumentou em nenhum centavo, viu, senhor? Moro no mesmo lugar que eu morava, na mesma casa que eu comprei pelo Serviço Financeiro de Habitação em 1988. Então, denegrir minha imagem, você não vai conseguir denegrir. O que eu deixei no Cruzeiro foram dívidas perfeitamente pagáveis, porque tinha condição para isso. Os jogadores foram vendidos, um deles só pagava toda a dívida da FIFA. Por que quem me substituiu não pagou? E os outros atletas? Foram mais de 120 milhões de vendas de atletas. Foram mais de 80 milhões de dinheiro arrecadado com conquistas da Copa do Brasil, posições no Campeonato Brasileiro e Taça Libertadores. Então não é justo julgar isso nas minhas costas. Eu honrei os meus compromissos. Quem me substituiu não honrou meus compromissos. E mais outra coisa, viu, senhor? O senhor Itair Machado, quando foi colocado pelo Wagner, na posição que ele passou a ocupar no Cruzeiro, de diretor de futebol, foi contra a minha vontade. Eu debati contra isso, e inclusive briguei com o senhor Wagner, e disse isso na imprensa, inclusive, tem gravado essa entrevista, que não concordava com aquilo, e não concordava porque um sujeito que não conseguiu dirigir nem o Ipatinga, que levou o Ipatinga para a terceira divisão do futebol mineiro, não tinha condição de assumir o futebol do Cruzeiro. E o senhor Itair não é cria minha, não, viu, senhor? Não foi na minha gestão que ele veio para o Cruzeiro. Foi na gestão de vocês lá no Cruzeiro que o Itair foi presenteado com jogadores do Cruzeiro que vocês colocaram no Ipatinga, e ele deu cano em vocês, deu prejuízo ao Cruzeiro com atletas colocados lá no Ipatinga, todos pagos pelo Cruzeiro, comissão técnica paga pelo Cruzeiro, e que levou o Ipatinga a ganhar até um campeonato mineiro contra o próprio Cruzeiro. Não foi cria minha, não foi eu que trouxe essa. Eu não posso deixar de esclarecer para o torcedor cruzeirense que foi um erro da minha parte ter apoiado a candidatura do seu Wagner, mas ele não era meu candidato. Tentei outras pessoas ilustres dentro do Cruzeiro, não quiseram aceitar, e aí não tive outra opção senão apoiá-lo. Hoje, nem se não tivesse opção, eu apoiaria mais. Eu vi quanto irresponsável ele foi com as coisas do Cruzeiro. Mas é preciso que a torcida do Cruzeiro saiba o seguinte: eu fui o primeiro, ainda em 2017, logo depois da eleição, quando o senhor Wagner anunciou que ia trazer o senhor Itair para trabalhar com ele na administração do futebol do Cruzeiro, eu fui o primeiro e único. Não teve ninguém que viesse me dar apoio nesse fato, e a Rádio Itatiaia registrou isso. Eu disse que isso que eles estavam fazendo no Cruzeiro ia trazer um futuro negro para o Cruzeiro. Eles iam arrasar com o Cruzeiro. Estão trazendo pessoas irresponsáveis para mexer com o futebol do Cruzeiro e levar vantagem com o futebol. Mas eu fui
uma voz que não foi ouvida nessa época, e infelizmente aconteceu com o Cruzeiro tudo isso, todo esse... Se provou que era verdade. Não, na mesma tarde e noite, ele foi para um programa de rádio com o senhor Itair e anunciar que o Itair seria o condutor do futebol do Cruzeiro. Então, diante disso, eu me senti desobrigado de apoiá-lo, e o Bruno também. E criou-se uma animosidade do Itair contra o Bruno, assim, está surgindo até ameaça de morte. E eu mesmo fui ameaçado. Te preocupa o futuro do clube? Aí não está preparado para assumir o Cruzeiro no futebol? Eu não sei se está preparado ou não está preparado. Eu só sei que eu conheci o Itair como dirigente do Ipatinga, e depois que ele saiu, o Ipatinga estava disputando a 3ª divisão do futebol mineiro. Agora, o Cruzeiro é outra coisa, o Cruzeiro tem outra história. E nunca houve na política do Cruzeiro uma história tão indecente como essa que está acontecendo. Te preocupa o futuro do clube, presidente? Me preocupa. Muito. E muito. E muito. E quem sabe Deus ilumina o novo treinador do Cruzeiro, que ele possa até conseguir pontos para voltar para a Série A. Eu rezo a isso toda noite. A Nossa Senhora Aparecida, que sempre me acompanha, está aqui do meu lado, me dando força para isso e a dar força para o Cruzeiro voltar a ocupar a posição que o Cruzeiro merece na competição brasileira. Outra coisa que eu gostaria de pedir à torcida do Cruzeiro, principalmente aos conselheiros do Cruzeiro, porque são eles que vão votar no dia 3, através de uma SA. Transformar o futebol do Cruzeiro em SA. Então os conselheiros têm que no dia 3 aprovar essa transformação do futebol do Cruzeiro em SA. Gostaria de externar aqui para os cruzeirenses uma posição que eu vejo que é necessária hoje no Cruzeiro. O Cruzeiro está muito dividido politicamente, e isso tem estragado a vida do Cruzeiro. Então, senhor Vilmar, ao invés de ficar tentando denunciar pessoas do Cruzeiro, se vangloriar de sua gestão, de atacar gestões de outros dirigentes, a gente tem que, nesse momento, incentivar a união dentro do Cruzeiro. Eu não quero voltar mais a dirigir o Cruzeiro, já passei até da idade, já passei dos 80 anos e tenho mais de 50 anos, talvez 60 anos de serviço prestado ao Cruzeiro. Então já chega, já dei mesmo uma cota da minha vida, de quase a minha vida toda para o Cruzeiro. Está na hora da gente torcer para esses novos dirigentes do Cruzeiro, darmos as mãos e acabar com rixas políticas, com raiva daqueles que conseguiram glórias, como eu consegui, porque eu nunca ataquei ninguém. Vocês podem olhar que durante todos os 6 anos da minha gestão, não levantei a voz para acusar ninguém dentro do Cruzeiro. Ao contrário, pedi foi o apoio de todo mundo e, graças a Deus, consegui o apoio de todo mundo, porque todo mundo via que eu queria era o bem do Cruzeiro. Vamos fazer isso para o bem do Cruzeiro. Você está precisando também, mas da sua família, se afastar um pouco do Cruzeiro. Porque chega, são 17 anos de gestões de vocês dentro do Cruzeiro, já usufruíram bastante do Cruzeiro, o Cruzeiro foi útil demais de vocês. Vamos trabalhar agora só em prol do Cruzeiro, deixar que esses novos valores que estão chegando no Cruzeiro façam o bem do clube, voltem com o Cruzeiro para o lugar de grandeza que o Cruzeiro merece na história do futebol brasileiro.